Olha, para falar a verdade, na época era Arena 1 e Arena 2, era a briga entre os dois partidos. Aí chegou no ponto, né, que a Arena 1 só tinha 3 candidatos a vereador. E eu era funcionário da prefeitura, era operador de máquinas. Aí, no dia da convenção do partido, de noite, eu cheguei em casa, na garagem da prefeitura, às 6h30, 7 horas. Aí o Evaldo, na época era o prefeito, ele me chamou para cima. Ele disse, Irineu, tu tem que ser candidato a vereador. Eu disse, pá, prefeito, mas eu nem sei o que é isso. Eu sei trabalhar, né? Aí ele disse, não, nós só temos 3 candidatos e tu e o Harrison tem que ser candidato a vereador. Como eu era funcionário da prefeitura, não queria dizer não, né? Aí ele disse, vai para casa, toma um banho e daqui 1 hora tu tem que estar aí, porque daí a convenção era na prefeitura ainda. Na sala do prefeito tinha, na época se fazia. Tá, fui para casa e voltei, aí pá, conseguimos 5. Na época acho que tinha que ter 5, né? O partido tinha que ter 5 candidatos para. Aí eu aceitei, né? Tá, ele disse, não, tu tá trabalhando e não vai ter problema. Tu agora vai ser. E por isso eu fui vereador, senão nem ia pensar nisso. Aí eu fui a candidato e fui o segundo mais votado. Fiz 539 votos na primeira vez que fui candidato a vereador. O Evaldo, na época, o prefeito, ele disse, não, agora tu te elegeu vereador. Tu fez 539 votos. E o que tu prometeu, tu vai ter que cumprir, né? Porque se na próxima tu não vai te eleger mais, né? Claro que eu tinha um pouco mais de regalia porque eu era... Na época não era ainda concursado, na época podia ser vereador e trabalhar, que na época era CLT, eu era CLT, então poderia trabalhar na prefeitura, como eu era operador de máquina, continuei na máquina, aí eu tinha as facilidades, né, que eu era, aí o Evaldo disse, não, tu é o chefe do interior e tu toma conta. O prefeito na época nem vinha olhar, só de manhã na garagem ele disse, lá e lá. A gente trabalhava e tocava, não é como nem hoje, né? E por isso, aí eu fui à reeleição e fiz 776 votos, mais em cima do trabalho, né? Não é para tu te eleger e ser vereador para ser, né? Se tu tá lá como vereador, em primeiro lugar tu tem que cumprir com tuas obrigações. Se tu não fizer isso, não adianta. Eu não sei como é que funciona hoje, porque isso foi há 40 anos atrás, a gente não sabe hoje, né? Eu acho que o vereador tem que ter as obrigações. Se não tiver, não adianta. E eu sempre tive isso. O que eu prometia, eu cumpria. Para eu dizer a verdade, não tinha muita dificuldade na época. Por quê? Porque o partido que era nosso, que era o PP na época, a Arena, e depois o PDS, é que nós sempre tinha a maioria na Câmara. Então não teve dificuldade nenhuma. O prefeito chamava nós, antes da sessão, olha, vai ser isso, isso e isso, e nós era 9 vereadores contra 2 do PMDB. Claro, cara, com umas coisinhas, às vezes o cara não concordava, né? Mas como a maioria concordava, o vereador tinha que ir junto, né, com a maioria, né? E foi assim, né? Eu me elegi em 82, era o mandato de 6 anos, né, o prefeito, e o vereador tinha 6 anos. E o Siegfried também tinha 6 anos depois. Sim. Era 2 mandatos de 6 anos. Sim. Sabe que o Augusto se elegeu prefeito. Primeira, eu assumi como secretário. A primeira obra que nós fizemos foi arrancar aquele campinho de futebol de salão que tinha lá, não sei se vocês se lembram disso, né? Aí
primeira obra foi essa. Tirar a cante e construir o labirinto lá. E foi, assim, uma polêmica muito grande, até que isso se ajeitou, ficou pronto e se via que realmente aquilo lá trouxe o turista para Nova Petrópolis. Muitos trouxeram, né? Então, isso me lembro, isso foi uma polêmica grande, que fomos lá e arranquemos aquele campinho, que todo mundo achou que a gurizada tinha que brincar na praça, não podia ser diferente, né? Isso é uma que eu me lembrei agora, que foi meio polêmica. Mas aí eu já não era vereador, né? Aí eu era o secretário. Onde hoje é a praça, aqui a praça, como é que chama essa praça ali? Praça das Flores? Não. Aqui embaixo. Aquela nova agora, aquela que foi feita agora. Tá. Que essa área de terras era de um Schneider lá da São José do Caí. E aí deu uma polêmica. O prefeito disse, não, isso aqui nós vamos desapropriar, e mandou para a Câmara, mas foi uma polêmica, assim, meio grande, né? O dono das terras, que era o Erwin Schneider, ele não queria vender, ou não queria, né, a desapropriação, né? Não queria vender, no caso, primeiro, e depois eu acho que foi desapropriado, né? Isso era, na época, um valor que ele não concordava. Isso tinha os postos da Corsã lá. Mas como depois foi construído a paragem, então aquilo lá, e os postos não tinham mais água também, né? Então essa área a prefeitura pegou de volta e pegou junto àquela outra área, já com a intenção de fazer uma praça. Né? Isso há 40 anos atrás. A torre lá, a central de informações, também foi assim na época, que se achava que não precisava ser, né? O monumento da praça, isso deu uns comentários a favor e contra, né? Mas mais contra na época do que a favor. Na frente a nossa torre lá também. Aquilo lá era um mato e isso tu tem que deixar para o nosso ex-prefeito Amorel, mas ele que os pontos mais, assim, foi ele que deixou, né? Marcantes, assim como a central de informações, a torre lá, o labirinto, o monumento da praça, né? Então, os bombeiros, né? Então, são assim umas coisas. Ele foi para a Alemanha, isso me lembra, ele foi para a Alemanha como vice, né? Eu era vereador. Isso foi uma crítica tão grande, ele foi lá buscar um caminhão na Alemanha. Essa viagem custa 3 vezes mais do que o caminhão, isso não adianta aqui, não precisa, né? E não sei o quê. Mas hoje está aí, hoje, né? São tudo coisas que aconteceu ali. Né? Então, isso são coisas que eu me lembro, assim, que deu, assim, umas polêmicas muito grandes. Né? Na época, os vereadores às vezes entravam com um projeto e nós tínhamos dificuldade com o Siegfried, que ele não concordava, né? Né, se um vereador apresentava um projeto, eu me lembro, né, que eu entrei com o projeto, né, nome de rua na Fazenda Pirajá, lá no hoje, que era, e aí ele vetou, não. Né, nome de ruas, aquele bairro tudo, só que tá aí, depois ele voltou para a Câmara, aí o Geraldo era o presidente, então ele sancionou a lei. Né? Por isso hoje tem todos aqueles nomes lá de rua, lá na Fazenda, naquele bairro lá, foi eu que entrei com o projeto, né? Eu fiz isso, né, para homenagear mais aqueles antigos que estavam lá. Mas aí era muito pouco o vereador entrar com o projeto. Isso vinha do prefeito para a prefeitura, para a Câmara e pronto, né? Mas o projeto mesmo, assim, do vereador era muito pouco.